de jeito nenhum. Eu me tornar uma líder, preparo nenhum, assim, foi de paraquedas. E eu levei um tempo, assim, foi doloroso, foi um processo doloroso, na verdade, porque quando você está muito na operação, ali no dia a dia, você não está se preparando para virar um líder, né? Você não está trabalhando pensando, eu vou virar um líder. Então, não me preparei mesmo, virei no susto, e só depois eu fui entendendo por que eu tinha virado um líder. Então, ainda teve esse delayzinho, assim, tipo, para entender por que eu cheguei naquela cadeira, sabe? Então, eu fui entendendo que era muito mais de como eu me comportava e o que fez que eu chegar ali foi exatamente gostar de gente. Então, eu estava muito envolvida sempre com todo mundo, assim. Eu vim de agência de publicidade, né? E aí, acho que é o nosso berço, todo mundo termina passando por agência. A gente trabalhou ali no tráfego, você vai se conectando com muitas pessoas. E aí, esse foi um fator, acho que decisório, assim, tipo, o que me tornou uma líder foi estar sempre em movimento e sempre conectada com muitas pessoas, e eu fui percebendo que isso me abria muitas portas, assim, facilitava os processos de compreensão. E aí eu passei a entender o porquê que isso tinha acontecido e utilizando a sensibilidade ali para entender contexto, fui me tornando líder nesse contexto, assim, mas foi no susto, não teve preparo, Rodrigo. Gostaria de ter me preparado, ou pensado nisso antes. Não sei se faria algo diferente, mas... Acho que, para mim, líder de design, acho que você está conectada com pessoas que curtem design, né? É diferente. Eu acho que quando você vem de uma agência, tem outros skills ali, você tem redator, então você tem outras coisas, né? Quando você está na liderança específica de design, acho que todo mundo está transpirando a mesma coisa. E aí, a minha atual experiência é liderar pessoas que têm um propósito comum. E isso, às vezes, significa que ela tem, assim, uma sensibilidade mais aguçada, as ideologias mais fortes. Então, ser o líder de design, para mim, nesse contexto, eu acho que precisa agir rápido, solução, ir atrás de solução mais rápido, gerar uma visão mais sistêmica, né? Eu estou agora fora de agência, mas pensando em atuar em projetos de design, eu preciso estar com essa chave, uma solução mais rápida, visão mais sistêmica. Eu preciso estar sempre simplificando alguns processos, acho que dando foco e direção para algumas situações que às vezes exigem uma complexidade maior. Acho que perceber ali alguns sentimentos, né? Acho que tem essa questão de ideologia também, então reconhecer alguns potenciais, entender algumas individualidades, acho que promover mudanças pessoais, às vezes, a gente tem um pouquinho, né, esse papel, estimular a criatividade, às vezes até intraempreendedorismo, e acho que o foco sempre no coletivo, porque a gente está à frente de muitas pessoas, às vezes com projetos completamente diferentes, com complexidades completamente diferentes, e a gente tem que estar com uma única voz pensando no coletivo. E eu tenho um chapeuzinho que eu sempre falo, que é trabalhar o autoconhecimento e a corresponsabilidade. Então, acho que as pessoas que estão comigo precisam entender um pouco quem é você, o que você quer, qual o limite da instituição que você está, porque isso faz muita diferença no dia a dia. Eu acho que depende muito da instituição, novamente, da cultura da instituição onde você está, porque eu acredito de verdade que existam boards que não sabem qual é o papel que nós fazemos no dia a dia, tá? Então, eu acho que os que sabem, o que eles esperam é que a gente tenha ali a visão do negócio, que a gente seja decisivo e tenha visão até para a atração de novos projetos. Que a gente, claro, tem ali aquela questão de gestão também, né, tipo um planejamento, definição de gerência, de processos dentro da empresa, e eu acho que o objetivo é que a equipe ali, os projetos, a área de design seja uma grande engrenagem ali de alta eficiência e que os projetos saiam com qualidade. A minha visão é essa. Eu acho que o que a gente precisa e claro, eu estou falando muito de uma experiência atual, né? Então, a gente tem muitos projetos de implementação, então o que eu preciso em todo momento é pensar
essa conceitualização, essa criação e como que a gente reduz essa curvatura, né, na implementação, para ela ficar mais acessível também para o negócio, dentro do ecossistema, né? Então, eu tenho que solucionar problemas, facilitar a comunicação entre negócio, desenvolvimento, experiência e transformar, reduzir essa curvatura de aprendizagem para as próximas, a gente reduzir o esforço da implementação. Então, também reduzir, ter essa visão de negócio. Então, acho que essa tríade, né, entre o desenvolvimento, a experiência, o negócio, lógico, olhando pelo coletivo e pelo lado de todo mundo que está envolvido nos projetos. E daí vem a experiência também de agência quando você é tráfego, né? Você faz isso, querendo ou não, você é o costureiro, você passa por áreas, né? Então, você vem de uma área muito transversal e isso lhe dá essa visão também. Então, é total você ser o costureiro. Olha, eu costumo brincar na área que o nosso grande objetivo na área é sorrir sempre. Isso é um sloganzinho que eu coloco até no onboard, assim, a gente tem que sorrir sempre. No final do dia, independente da bucha, do que aconteça, a gente tem que estar sorrindo. Então, acho que para mim pode ser extremamente clichê, mas ainda é o brilho no olho, assim, porque acho que a parte técnica, os outros desafios, a gente joga junto. A gente encosta e joga junto. Mas quando a gente percebe situações onde a pessoa não tem o mesmo brilho ou a leveza, o sorriso, e torna um ambiente propício para isso, aí dificulta. Porque dificuldade e adversidade a gente vai achar dentro de qualquer instituição, dentro de qualquer cultura, qualquer projeto. E o que faz a diferença exatamente somos nós. Como que a gente vai lidar com isso? Então, acho que eu espero sempre esse sorriso, sabe? O jogar junto. Eles precisam se conhecer, entender os seus limites, de novo, como eu falei, e saber me chamar. Acho que na hora de chamar o time, né? Não a mim exatamente, mas quem mais eu posso chamar? Como que a gente joga junto? Acho que a gente tem momentos de entrada, de dar checkpoints, de sair, de sustentar uma treta, como eu falo, né? Vamos para cima, mas essa troca de transparência não depende só da instituição ou do líder, enfim, é um conjunto. Então, acho que o que eu espero é isso. E engraçado você perguntar o que eles esperam de mim, porque tem umas semanas eu ouvi exatamente essa frase, que o que esperavam de mim não era nem o que esperavam de mim, era me agradecendo pelo afeto no mundo profissional, meu rosto lavado, um jogo limpo e transparente. E eu acho que, no fundo, é isso que eles esperam de mim. Estar ali aberta, acho que para ouvir, acolher, apertar se for preciso, brigar, ir atrás de conquistas e desafios, mas é o papel de estarmos sempre Eu entendo, né? Um papel de estar sempre em função de vulnerabilidade. Eu falo que um líder é extremamente vulnerável, porque você está à frente de muitas situações e lidar com muitos sentimentos também, né? Então, está à frente de uma equipe grande, está à frente de um parceiro, está à frente da visão do negócio. Então, a gente está sempre vulnerável e tem que saber. E aí também é uma brincadeira que eu falo, tem que ter muita malemolência. A gente tem que ter malemolência para poder ainda sorrir no final disso tudo. Engraçado que a sua primeira pergunta, que como eu tinha me preparado para ser líder, e óbvio, não tive preparo, mas com o passar dos anos e acho que com a minha própria maturidade, eu fui fazer psicanálise. Para poder me tornar uma melhor líder, eu fui fazer psicanálise, porque, claro, aí também tem o processo, eu preciso me entender, mas eu também preciso entender todo o contexto e como lidar com isso, né? Então, acho que tá aí um ponto de preparo para mim, foi isso, assim, como me deixou mais forte. Acho que o desafio começa pelo que você trouxe, né? Que a gente não vai mais ser design. Acho que isso é um grande desafio. Como que eu não vou mais ser design? Agressividade, que a gente precisa ser agressivo, que a gente precisa puxar. Eu não concordo com nada disso. Eu vou totalmente contra. Eu acho que um desafio grande aí que a gente vem enfrentando é o storytelling. Como que a gente conta isso, como que a gente explica para o mundo e puxa indicadores, né, para poder
comprovar também os nossos processos e como que a gente faz. Eu acho que esse desafio depende muito mais da cultura da instituição, porque os desafios da liderança, para mim, eles estão muito mais no one-on-one, no lado relacional e humano mesmo da questão. Então, dependendo da cultura da instituição que eu estiver inserida, eu vou ter apoio para isso ou não. Para mim, esse é o principal desafio, porque é exatamente isso que nós estávamos conversando, é acolher, é dialogar, é fazer a terapia, é estar no papel de vulnerabilidade, mas eu também preciso ter esse suporte da instituição para poder abarcar tudo isso e, de fato, virar a voz desse coletivo. Eu acho que a gente precisa inserir o design num processo de formulação de estratégia, né? Então, tipo, como que esse plano difunde o design por toda a empresa? Ele passa pelo ponto central do modelo de negócio. Então, não adianta o modelo de negócio tratar o design como uma coisa final do processo, entende? Então, o processo de design tem que estar no cerne do modelo de negócio. Então, é preciso estabelecer essa coerência das atividades de design na organização, para que ela envolva a cultura toda da empresa. Não dá para ser uma área, um departamento separado. É uma tríade para mim, entre design, estratégia e branding, que envolve ali a sua identidade e a cultura da empresa. Então, se isso tudo não estiver conectado, não tem como eu pensar na estratégia e o design separado. Não tem coerência. Acho que, resumindo, seria isso. Muitas empresas, Rodrigo, eu vejo assim, tem algumas empresas estão, inclusive agora, a gente está vivendo um boom no mercado, né? E aí o design está entrando em algumas empresas como um departamento novo. E eles não têm um puta desafio aí pela frente, né? Então a gente entra ali no processo final da cadeia de valor, né? E aí a gente vira o efeito uau. Chama aquele pessoal que faz aquele efeito uau lindo. Às vezes tem muito mais até relação com o visual do que de fato com o processo, né? Então, para mim, é isso, tipo, eu preciso pensar na estratégia já com o design junto. Não dá para separar ou criar departamentos, ser só uma área transversal e ela ser responsável pela grande inovação de toda uma empresa. Isso não existe, porque está fora da cultura. Você vê, por exemplo, em algumas instituições, que o processo do design não está no cerne, e aí se a gente precisar cortar qualquer valor para poder caber dentro de um job, dentro de um projeto, enfim, eles caem em etapas do nosso processo. E geralmente está ali validação, prototipação. E aí o que acontece? Eu preciso tangibilizar valor para o parceiro, então eu vou colocando entregáveis. Eu vou colocando entregáveis para poder tangibilizar valor. Mas ele não tem mais consistência. E aí a gente se perde.